ABC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Voz do Brasil. Brasil atinge meta, vacina 95% das crianças contra a paralisia infantil. 37 operadoras de planos de saúde têm as vendas suspensas. Mais de 230 mil agricultores vão receber o Garantia Safra este mês. Terça-feira, 10 de julho de 2012. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori. Luciano, noticiamos no mês passado aqui na Voz do Brasil a campanha de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. É verdade, Kátia, a vacina não dói nada e as 2 gotinhas são suficientes para proteger as crianças contra a doença. E a campanha foi um sucesso, 95% das crianças brasileiras até 5 anos de idade foram vacinadas. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde foi atingida em 15 estados. Foram mais de 14 milhões de doses da vacina contra a poliomielite, a maior quantidade de imunizações registrada em campanhas contra a doença no país. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o trabalho conjunto entre governo, família e profissionais de saúde foi fundamental para atingir a meta de vacinação. Com o empenho das equipes do SUS, das secretarias estaduais e municipais de saúde, e com a participação dos pais, das mães e dos responsáveis, atingimos o melhor resultado das campanhas contra a polio, com a vacinação de mais de 14 milhões de crianças. Nos estados em que a meta de imunização de 95% das crianças até 5 anos não foi atingida, a vacinação contra a paralisia infantil deve continuar. De Brasília, Thaísa Dias. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciaram hoje que 268 planos de saúde de 37 operadoras não podem mais ser vendidos. A suspensão vale a partir de sexta-feira, dia 13 de julho, e os atuais clientes dos planos não vão ser prejudicados. Conforme divulgamos na semana passada, a justificativa para proibir a comercialização é porque as operadoras não cumpriram os prazos de atendimento aos usuários na marcação de consultas, exames, internações e cirurgias. Para consultas com pediatras, ginecologistas ou uma cirurgia geral, por exemplo, a marcação deve ser feita em até 7 dias úteis. A ANS fiscaliza o cumprimento desses prazos e a cada 3 meses divulga um relatório. Nos últimos 3 meses, a agência recebeu mais de 4.600 reclamações de usuários que acusam os planos de não respeitarem a lei. Por isso, a venda de 268 planos de saúde dessas 37 operadoras está suspensa, como explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esse monitoramento é público, inclusive para a operadora saber nos 3 primeiros meses quais são os produtos dela que estão tendo maior queixa e ela tem uma oportunidade de prestar um serviço melhor aos seus beneficiários. Estão sendo suspensos os produtos que tiveram 2 vezes a pior nota em relação a queixas por parte dos seus beneficiários. As empresas que insistirem em vender os planos suspensos podem receber multa de R$250 mil e até sofrer intervenção da ANS. Para consultar a lista completa dos planos e empresas suspensos, basta acessar www.ans.gov.br. Este mês, mais 157 mil agricultores de 155 municípios vão receber a primeira parcela do Garantia Safra, referente às perdas na lavoura no ano passado e este ano. Agricultores de outros 111 municípios da Bahia e de Minas Gerais já receberam a primeira parcela no mês passado e agora vão ser beneficiados com a segunda parcela do seguro. Neste mês, recebem o pagamento municípios dos estados do Rio Grande do Norte, do Piauí, de Pernambuco
Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, da Bahia e de Minas Gerais. Com isso, mais de 233 mil agricultores são beneficiados pelo programa. O Garantia Safra é um seguro para as famílias de agricultores do Nordeste, do Norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e dos municípios do Espírito Santo. Em casos de secas ou enchentes que causem a perda de pelo menos 50% da produção, aqueles com renda de até um salário mínimo e meio podem receber o seguro. Mais informações em www.mda.gov.br. E com o início do plantio da safra 2012-2013, os agricultores precisam assegurar as lavouras e proteger contra eventuais mudanças de clima. Para dar essa segurança ao produtor, o governo ampliou os investimentos do seguro rural. A nova safra vai ter ajuda financeira de R$400 milhões, mais de 50% que a safra passada. Daniela Almeida visitou hoje uma fazenda em Goiás, onde o chamado veranico, que é um fenômeno meteorológico que provoca estiagem, ou seja, uma seca e um forte calor em plena época de chuva, quase fez com que o agricultor perdesse todo o investimento que fez. O agricultor Carlos Benetti se prepara para plantar mais uma safra de soja, sorgo e milho na fazenda localizada no Vale do Paraná, em Goiás, a 87 quilômetros de Brasília. Com mais de 30 anos de vida no campo, ele já acumula um bom patrimônio, como tratores e colheitadeira. Teria perdido tudo se não fizesse todos os anos um seguro rural. Há 3 anos, nada foi colhido nos 700 hectares da propriedade devido a uma forte seca. E a fazenda dele tinha sido dada como garantia em um empréstimo de R$300 mil, tomado de um banco público. O seguro rural, então, pagou os prejuízos de Benetti. Tive um veranico muito acentuado há uns 3 anos atrás e na época eu tinha contratado o seguro e deu certo, foi coberto o custo total praticamente do custeio da lavoura. Se não é o seguro nessas horas de veranico e coisa, a gente não tem como continuar na atividade não. Na safra 2012-2013, que começou em 30 de junho, mais agricultores vão poder contar com a proteção do seguro rural. E assim, caso aconteçam perdas geradas por fenômenos climáticos, como secas, chuvas em excesso e geadas, o produtor vai ter a garantia do pagamento do empréstimo tomado no banco, no início do plantio de grãos. Neste ano, o governo ampliou os investimentos do seguro rural para R$400 milhões. O valor é 57% superior ao da safra passada e a expectativa é de que sejam contratadas mais de 90 mil apólices, de acordo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Caio Rocha. Nós passamos a ter 10 milhões de hectares com essa iniciativa segurada, praticamente dobrou a área segurada que nós tínhamos, e numa previsão para os próximos 24 meses, nós vamos passar a ter 15 milhões de hectares como área segurada. Para contratar o seguro rural, o produtor deve procurar uma seguradora habilitada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para mais informações, acesse a página eletrônica do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br. Do Vale do Paraná, em Goiás, Daniela Almeida. E o assunto ainda é agricultura, Kátia. Vamos falar agora sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que compra produtos direto dos agricultores familiares e distribui para indígenas, quilombolas, atingidos por barragens e acampados da reforma agrária. Isso mesmo, Luciano. Parte dos alimentos comprados pelos governos federal, estaduais e municipais também vai para a merenda escolar da rede pública de ensino em todo o país. E a novidade é que agora estados e municípios vão ter mais facilidade para fazer parte do programa e os agricultores vão receber o pagamento com cartão bancário, menos burocracia. Gildeon Farias é agricultor familiar em Ilhéus, na Bahia. Ele produz cacau, banana, melancia e outras frutas, que são compradas diretamente pelo governo federal, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Gildeon participa do programa desde 2006 e conta que por isso conseguiu melhorar a produção e aumentar os lucros. Ajudou muito, primeiro na organização da produção e o estímulo que você planta e sabe onde vai vender. E depois a questão do preço justo, incentivo
incentiva a gente plantar mais porque tem onde vender. E ajudou muito nisso, melhorou a renda aqui da família. Por meio do PAA, o governo compra a produção de agricultores familiares, que depois é repassada para quem vive em situação de insegurança alimentar, como indígenas e assentados da reforma agrária. O programa também faz parte das ações do Brasil Sem Miséria e atende prioritariamente famílias que têm renda de até R$ 70 por mês por pessoa. Agora ficou mais fácil e menos burocrático participar do PAA. O repasse do recurso será diretamente para o agricultor beneficiado, por meio de um cartão bancário, como explica Ana Luísa Miller, coordenadora geral de aquisição e distribuição de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Anteriormente, o programa, na sua forma de execução com estados e municípios, funcionava por meio de convênios, onde o governo federal repassava os recursos para os estados e municípios e eles, por sua vez, tinham toda uma dinâmica interna para pagar os fornecedores agricultores familiares. Agora, os agricultores familiares serão cadastrados pelos governos estaduais e municipais, eles vão receber um cartão de pagamento e com esse cartão eles vão sacar no banco o valor relativo à produção que foi fornecida para o programa de aquisição de alimentos naquele mês. Outra mudança é que agora os municípios que quiserem participar não precisam mais dar a contrapartida financeira. Os estados e as prefeituras são os responsáveis em cadastrar os agricultores para participar do programa. Até o final do ano, 300 mil famílias devem ser atendidas pelo PAA. Até 2014, a meta é atender 450 mil, com investimento de 2 bilhões de reais. De Brasília, Priscila Machado. E falando em PAA, o estado de Pernambuco vai receber 45 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para ajudar produtores rurais prejudicados pela seca em mais de 100 municípios. Do total de recursos, 30 milhões de reais vão ser usados na compra direta de ovinos e caprinos dos agricultores familiares. Os 15 milhões de reais restantes serão usados pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, para transportar e armazenar as carnes compradas desses agricultores. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a estimativa é comprar mais de 2.000 toneladas de carne. 7:12. Lavagem de dinheiro é o termo utilizado quando alguma prática econômica esconde a origem não legal de transações financeiras ou de bens de pessoas ou de empresas. É um crime que ocorre quando alguém tenta dificultar a descoberta da origem de dinheiro que é ilegal. E hoje foi publicada no Diário Oficial da União uma lei que aumenta o rigor no combate ao crime de lavagem de dinheiro. A partir de agora, quem ocultar a origem de dinheiro obtido por qualquer crime pode ser punido. Antes, só era considerada lavagem de dinheiro a ocultação financeira de 8 tipos de crimes. Além disso, os bens registrados em nome de pessoas ou empresas usadas para despistar transações ilegais, os chamados laranjas, também vão ser apreendidos. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, explica como a nova lei facilita o combate à lavagem de dinheiro. A ideia não é ampliar o número de crimes, mas sim facilitar o combate à própria lavagem. Quando você limita os crimes chamados antecedentes, você dificulta o combate à lavagem, uma vez que você não vai poder enquadrar como lavagem antes de comprovar que o recurso foi originado de um daqueles crimes previstos na lei. Quando você tira esse rol de crimes antecedentes, você permite que seja enquadrado, bastando a comprovação de que o recurso tem uma origem ilícita. A pena para quem lava dinheiro continua sendo de 3 a 10 anos de prisão. A multa passa de 200 mil para até 20 milhões de reais. Outra mudança é que outras pessoas, como por exemplo quem negocia direito de atletas ou comercializa artigos de luxo, também vão ter que enviar informações sobre operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. De Brasília, Gisele Pimenta. Voz do Brasil. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet. O Brasil tem mais de 15 milhões de usuários de internet com tecnologia 3G, aquela que é usada, por exemplo, para acessar a rede mundial de computadores pelo celular. Só entre 2010 e 2012 houve crescimento de 270% no número de usuários desse tipo de conexão.
A estudante Tayane Chapo, que mora em Brasília, usa há 6 meses um celular com tecnologia 3G para acessar a internet. Eu posso mexer em qualquer notícia, jogar, usar os meus aplicativos, entrar nas redes sociais que eu uso em tempo real. Eu não preciso esperar para chegar em casa, ligar o computador e usar. Eu tenho a toda hora, na hora que eu quiser, e uso isso o tempo inteiro mesmo. Assim como Tayane, cada vez mais brasileiros estão usando internet rápida. Em 2010, época da implantação do Programa Nacional de Banda Larga, que quer levar internet a preços acessíveis aos lares brasileiros, 15 milhões de pessoas usavam essa ferramenta no Brasil. Hoje, são mais de 56 milhões de usuários. O número de cidades que colocam a tecnologia 3G à disposição da população também cresceu. 2 anos atrás, elas não chegavam a 700. Hoje, são quase 2.300. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez, diz que o acesso à internet rápida faz muita diferença, principalmente para as pessoas de menor renda. Nós temos desde informações de governo até capacidade de conhecimento, relações pessoais, redes, serviço, compras. É preciso então ter políticas públicas que vá buscar esse usuário que não acessa ou por desconhecimento, ou porque não tem, ou porque é caro, até ter um smartphone inteligente com uma política industrial, por exemplo, desonerando PIS/COFINS para ser mais barato e ter um acesso para mais amplas camadas da população. O secretário executivo do Ministério das Comunicações também explica que o Brasil já pensa na 4G, uma tecnologia mais avançada para acessar a internet com mais rapidez. Evidentemente, talvez no primeiro momento, ainda cara, ainda restrita, mas até os grandes eventos, a Copa das Confederações e principalmente a Copa do Mundo, nós esperamos crescer também os usuários. No site da Anatel é possível saber quando a conexão à internet por banda larga vai chegar a municípios que ainda não contam com essa tecnologia. O endereço é www.anatel.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O São Francisco é um dos principais do Brasil. São 2.750 quilômetros de extensão. Passa por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, o que faz do Velho Chico, como é carinhosamente chamado, uma importante via para o transporte das pessoas e de produtos agrícolas da região. E para melhorar a navegabilidade do rio, o governo brasileiro firmou hoje uma parceria com especialistas das Forças Armadas dos Estados Unidos para desenvolver a hidrovia do São Francisco. Apesar de ser um dos rios mais extensos do país, menos de 10% do São Francisco é navegável. A areia que se acumula no fundo do rio por conta da erosão e da falta de contenção nas margens impede o tráfego de embarcações, principalmente na época da seca. Por isso, um contrato de cooperação foi assinado em dezembro do ano passado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a CODEVASF, e o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que tem mais de 200 anos de experiência em promover a navegabilidade de rios. Hoje, uma comitiva americana veio a Brasília para apresentar as estratégias para conter as margens, controlar a erosão e melhorar a navegação no Rio São Francisco, já que a hidrovia é estratégica para o país, como explica Roberto Strazer, gerente de concessões e projetos especiais da CODEVASF. A navegabilidade do Rio São Francisco vai proporcionar o transporte de carga a baixos custos. É o transporte mais eficiente, com menor custo por tonelada de transporte e de menor impacto ao meio ambiente, é o que menos polui, e isso vai tornar toda a nossa produção agrícola mais competitiva. Pelo acordo firmado com a CODEVASF, instituição vinculada ao Ministério da Integração Nacional, os técnicos norte-americanos vão prestar assessoria técnica durante 3 anos. Até agora estão previstos 12 projetos de navegação aquaviária, como conta o presidente da CODEVASF, Elmo Vaz. Basicamente, a gente dividiu esse trecho em 12 projetos. E temos também já em construção bastante avançado o que a gente chama de campo de prova, que é um trecho de aproximadamente 6 quilômetros, onde a gente fez as obras, a estabilização
das margens, e esse campo de prova ele está sendo analisado pelo Corpo de Engenharia do Exército Americano. Desde março, os técnicos vêm coletando dados e visitando o campo de provas montado no município de Barra, na Bahia. Lá também está sendo feita uma experiência piloto com métodos de bioengenharia, que aproveita a vegetação nativa da região para fixar a mata das margens do rio. Assim, além de melhorar a navegação, o projeto ajuda a preservar o meio ambiente. De Brasília, Adriana Franzin. Voz do Brasil. Kátia, faltam apenas 17 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Londres, na Inglaterra. E a cidade inglesa, Luciano, há muito tempo já está se preparando para receber turistas de todos os lugares do mundo. Para conhecer de perto a infraestrutura da capital da Inglaterra e poder aproveitar algumas experiências para as Olimpíadas de 2016, que faremos aqui no Brasil, o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, está em Londres, onde fica até amanhã. Vamos saber mais na entrevista exclusiva que o ministro deu hoje à jornalista Gisele Pimenta. Ministro, quais são os objetivos dessa visita, dessas discussões aí em Londres? Exatamente estabelecer a troca de experiências nas diversas áreas como habitação, saneamento, mobilidade urbana, também na área de gestão metropolitana, que é uma área que tem se acentuado no nosso país, e a ideia foi exatamente poder conhecer um pouco daquilo que está sendo feito em Londres. Essa ocasião foi coincidente com os Jogos Olímpicos aqui na cidade, e nós também podemos conhecer um pouquinho das estratégias que eles elaboraram, né, para este evento. E o que o senhor viu aí que pode ser implementado aqui no Brasil? Olha, nós tivemos algumas visitas bastante interessantes. Nós visitamos, por exemplo, o laboratório da BRE, que trata exatamente de construção, ou seja, de um parque de inovação para a construção de habitações ecologicamente corretas. Nós vimos aqui experiências que poderão ser aproveitadas num programa Minha Casa Minha Vida, né? E outras intervenções que são também igualmente interessantes para o nosso país. Quais são os principais desafios do Brasil em relação à mobilidade urbana, ao saneamento básico? Em relação à mobilidade urbana, eu diria que é exatamente a situação de extrema dificuldade nos transportes urbanos, com suas limitações, seus gargalos. Com relação ao saneamento, eu acho que o grande desafio é a universalização do saneamento básico em todo o país, que representa aí não só uma infraestrutura em si, mas também reflexos importantes como na própria saúde. E qual é a importância dessa experiência para o Brasil e para o governo brasileiro? Antes de tudo, é a experiência de um país que tem séculos de história, né? E que essa história nos possibilita ver aqui ações que estão sendo feitas com base em momentos que o nosso país ainda iria viver. E isso nos possibilita também aprender com os equívocos, experiências que deram certo e experiências que deram errado. Então isso nos permite verificar essa experiência e adaptar à realidade brasileira. E com isso nós construímos essa expertise, né, baseada também nesses exemplos. Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Começa amanhã a 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E é lá que o governo federal vai lançar a estratégia Brasil Protege, que prevê a notificação integrada da violência física, sexual e psicológica contra menores. A informação foi dada hoje pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Maria do Rosário explicou que a ideia é integrar a pasta ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público e aos estados e municípios. Essa conferência tem uma importância grande, porque os adolescentes estão aqui como delegados, porque tem delegados de todo o Brasil, porque é a maior conferência desde 1993, mas também porque o sistema de justiça está com a gente. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, tudo que diz respeito a crianças, na parte legal, tem o juiz, tem o promotor, e nós entendemos isso. O Poder Executivo tem que realizar as políticas públicas. Mas quem decide, muitas vezes, sobre a criança que está no abrigo é o juiz. É o promotor que faz a indicação. O Conselho Tutelar deve ser fortalecido. Mas quem deve colocar a criança num abrigo diante da violência é um juiz. O juiz tem que tomar decisões. E essa integração melhor que a 9ª Conferência está possibilitando,
através do chamado plano decenal, 10 anos com ações concretas do que nós vamos fazer, uma sociedade civil presente, o CONANDA presente, tudo isso eu acho que vai nos dar frutos. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Brasil atinge meta. Vacina 95% das crianças contra a paralisia infantil. 37 operadoras de planos de saúde têm as vendas suspensas. Mais de 230 mil agricultores vão receber o Garantia Safra este mês. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. Boa noite, eu sou Soraya Lobos. E eu sou Walter Lima. E você acompanha agora as principais notícias do Judiciário Brasileiro. STJ suspende processos sobre renúncia de aposentadoria com devolução de valores. Mais da metade dos pedidos de registro de candidatura são de pessoas entre 45 e 59 anos. Empresa é condenada a indenizar funcionário por homofobia. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu todos os processos que tratam sobre renúncia de aposentadoria com devolução de valores. A decisão é do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que admitiu o processamento da causa de um aposentado que alegou haver divergências sobre o entendimento do STJ. A suspensão deverá atingir todos os tribunais do país. Os detalhes com Chico Abreu. De acordo com o processo, o aposentado entrou com a ação pedindo nova contagem de tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria com proventos integrais no INSS, mas teve o pedido negado sob a alegação que seria imprescindível a devolução dos valores já recebidos pelo aposentado. No STJ, o homem argumentou que a decisão contestava a jurisprudência da Corte. Para ele, a renúncia à aposentadoria para aproveitamento do tempo de contribuição e concessão de novo benefício não importa em devolução de valores. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho afirmou existir a divergência. Diante disso, admitiu o processamento do caso e determinou a suspensão de todos os processos com a mesma controvérsia. O caso será julgado pela primeira sessão do STJ. O Supremo Tribunal Federal divulgou um comunicado aos advogados e às partes envolvidas na ação penal 470, conhecida como processo do mensalão. Considerando o tamanho do plenário do STF, a segurança interna e garantia da ampla defesa, os advogados e as partes vão receber tratamento diferenciado. Eles terão acesso específico e prioritário até o plenário. Na reserva de lugar, terão um assento para cada acusado e outros 3 para os representantes legais. Haverá prévio credenciamento dos acusados e defensores a ser realizado pela Secretaria Judiciária. O início do julgamento está marcado para amanhã do dia 2 de agosto. Empresa é condenada por ato de homofobia entre funcionários. Os detalhes do Tribunal Superior do Trabalho com Kelly Silva. A empresa Ricardo Eletro foi condenada a indenizar em R$30 mil por dano moral um vendedor vítima de ofensas homofóbicas cometidas por um gerente de vendas de uma das lojas da rede no Espírito Santo. Segundo o vendedor, o modo como era tratado na frente de clientes e colegas de trabalho fez que tivesse depressão. Por isso, o trabalhador teve que procurar ajuda especializada, usar medicamentos e apresentar atestados médicos. Ao entrar com a ação trabalhista, pediu rescisão indireta do contrato, que é quando o trabalhador pede demissão, mas o empregador paga as verbas rescisórias. Além disso, pediu pagamento de indenização por dano moral e ajuda de custo para a compra de remédios para tratar da depressão. Mais da metade dos pedidos de registro de candidatura são de pessoas entre 45 e 59 anos. Os dados já começam a ser divulgados no site do TSE. Repórter Fábio Ruas. Até o final da tarde desta segunda-feira, foram contabilizados 284.638 registros de candidaturas em todo o Brasil. 9.485 são candidatos ao cargo de prefeito, 9.437 a vice-prefeito e 265.716 para vereador.
A maioria tem idade entre 45 e 59 anos, sendo 116.309. Os jovens entre 18 e 20 anos somam 2.522. 517 têm mais de 79 anos. Os números parciais dos registros de candidatos já estão disponíveis na página do TSE na internet, no link Estatísticas das Eleições 2012, que é atualizado diariamente. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Mário César Ribeiro, indeferiu o pedido da União para suspender decisão que mandou retirar da internet os dados sobre os salários dos servidores públicos federais. O desembargador federal esclareceu que o pedido de suspensão de liminar não tem a natureza jurídica de recurso e, portanto, não pode modificar, cassar ou adulterar o ato judicial. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Senado decide amanhã destino político de Demóstenes Torres. Prefeito de Palmas nega relação com Carlos Cachoeira, mas não convence membros da CPI. Ciro Miranda alerta: renegociação de dívidas é essencial para novos investimentos em estados e municípios. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. O Senado vota amanhã o pedido de cassação do mandato do senador Demóstenes Torres de Goiás. A sessão será pública e vai começar às 10 da manhã, mas a votação será secreta. Os senadores poderão discursar e Demóstenes terá até 30 minutos para se defender. Ele perderá o mandato se pelo menos 41 senadores votarem a favor da cassação. Demóstenes Torres é acusado de ferir o decoro parlamentar por causa de sua relação com Carlos Cachoeira, que responde pela exploração de jogos ilegais e corrupção. Hoje, mais uma vez, Demóstenes Torres discursou no plenário e afirmou que o Senado vai abrir as portas para a insegurança jurídica se ele for cassado. Isso porque, segundo o senador, todas as acusações contra ele se baseiam em escutas telefônicas ilegais montadas apenas para prejudicá-lo. 132 intermináveis dias sofrendo o tempo inteiro as mais horrendas ofensas, sendo chamado pelos nomes mais ferozes, sentindo na pele a campanha incessante de injúrias, calúnias e difamações. A medida provisória que libera 706 milhões de reais para ajudar os municípios atingidos pela seca foi aprovada hoje pelo Senado. A reportagem é de Celso Cavalcante. Os 706 milhões de reais serão utilizados pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional em ações como a contratação de carros-pipa, o reforço da Garantia Safra e o financiamento do programa Bolsa Estiagem. A aprovação da matéria no plenário do Senado contou com o apoio da oposição, como ressaltou o líder do PSDB, o senador Álvaro Dias, do Paraná. Ela tem como objetivo atenuar os efeitos da seca na região Nordeste, na safra de 2011 e 2012. Portanto, guarda a relação com os pressupostos básicos da urgência e da relevância. Outro item aprovado nesta terça-feira foi o projeto de resolução que adia para o fim de junho do ano que vem a vinculação dos CNPJs dos estados e municípios aos CNPJs de suas empresas estatais. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou a importância da aprovação da matéria. Há uma lei que define que os CNPJs de empresas estatais contarão com a inadimplência para o estado ou para o município, ou seja, há uma junção de CNPJs e dos problemas que essas empresas estatais podem ter. Isso inviabiliza os estados e os municípios. Nós estamos resolvendo o problema de inadimplência e, portanto, liberando estados e municípios para contratarem operações e poderem fazer convênios. O Senado também aprovou 6 pedidos de empréstimos. Serão beneficiados os estados do Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pará e os municípios de Porto Alegre e Aparecida de Goiás. A CPI mista do Cachoeira ouviu hoje o prefeito de Palmas, Raul Filho, do PT.
Ele aparece num vídeo negociando com Carlinhos Cachoeira apoio financeiro para a campanha à Prefeitura de Palmas em 2004. Raul Filho reconheceu a existência da conversa, mas negou qualquer relação com o contraventor Carlos Cachoeira e ainda abriu mão dos sigilos bancário, telefônico e fiscal. Mas, para os integrantes da CPI, a gravação comprova a ligação do político com Cachoeira, como informa a repórter Érica Christian. O prefeito de Palmas, Raul Filho, negou o recebimento de R$150 mil do bicheiro. Ele apresentou na comissão as declarações feitas à Justiça Eleitoral dos gastos com a disputa política para mostrar que a ajuda não passou de uma promessa. O prefeito de Palmas explicou que o negócio de R$119 milhões do município com a empresa Delta para o serviço de limpeza foi feito sem licitação por se tratar de uma contratação emergencial. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, apontou uma série de contradições do prefeito, que disse ter se encontrado com o bicheiro em 2 ocasiões, em 1994 e em 2004, data do vídeo. Ele destacou que a cunhada de Raul Filho era a responsável pelas licitações que beneficiaram a Delta. Estamos vendo no procedimento do senhor Raul Filho, lamentavelmente, mais do mesmo, de boa parte, se não a maioria da política brasileira. Corrupção passiva, nepotismo deslavado na administração pública. O relator da CPI mista do Cachoeira, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, afirmou que a situação do prefeito se complicou com o depoimento. O depoimento do prefeito Raul não convenceu o conjunto da comissão, o que implica um aprofundamento das investigações. Comissões. As empresas de telefonia não poderão exigir a fidelização dos usuários. É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e que vai agora para a Comissão de Ciência e Tecnologia. A proposta determina que para cada plano com cláusula de fidelização, as empresas deverão oferecer também um pacote alternativo que dispense essa exigência. O senador Gin Argelo, do PTB do Distrito Federal, explica a importância do seu projeto. Não faz sentido ainda a pessoa ter que se fidelizar. O custo da telefonia no país é muito caro. Nós temos que achar um formato para que o custo da telefonia, o custo da comunicação no nosso país seja muito mais acessível. Já a Subcomissão Permanente da Amazônia aprovou hoje o anteprojeto que institui a Política Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira. A proposta, que vai ao exame da Comissão de Relações Exteriores, foi defendida pelo presidente da subcomissão, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. E é uma política que define a participação tanto dos órgãos federais, sejam os órgãos de desenvolvimento, como os órgãos de defesa, como também a atuação dos governos estaduais e municipais, de forma que nós poderemos ter, de uma maneira definitiva, um plano para, de fato, desenvolver essas regiões. O senador Antônio Russo, do PT de Mato Grosso do Sul, advertiu que para o país alcançar um crescimento maior em 2012, é necessário que o governo crie estímulos para que estados e municípios possam fazer investimentos. E para isso ele considera essencial nova renegociação das dívidas estaduais e municipais, porque hoje elas seriam impagáveis, com juros entre 17% a 20% ao ano. Antônio Russo apoia o projeto do senador Francisco Dornelles, que prevê correção das dívidas estaduais e municipais pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele contou como isso afetaria o Mato Grosso do Sul. Mudando o patamar de pagamento da dívida de Mato Grosso do Sul, em conformidade com a proposta do senador Dornelles, teremos uma redução anual da ordem de 270 milhões. Recursos estes que poderão ser revertidos em investimentos e obras. Já o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, lembrou que neste mês de julho completa 18 anos o plano que trouxe a estabilidade econômica ao Brasil, o Plano Real. Mas ele advertiu que para continuar no caminho do Plano Real, o país precisa ter ousadia para enfrentar os obstáculos ao crescimento econômico. Burocracia, excessiva carga tributária e infraestrutura precária são os obstáculos citados por Ciro Miranda. Ou o governo da presidente Dilma muda as diretrizes econômicas hoje, centradas em incentivos ao consumo e cortes pontuais de impostos, ou corremos o risco de ver o Brasil mergulhar numa recessão. E o presidente do Senado, José Sarney, lamentou a morte do cardeal Dom Eugênio Salles, ocorrida ontem no Rio de Janeiro.
Segundo Sarney, a atuação de Dom Eugênio Salles não ficou restrita apenas às questões religiosas. Ele também foi um defensor dos direitos humanos e apoiou ações na área da educação, inclusive o uso do rádio na capacitação de brasileiros. Era o homem extraordinário, o homem que, por meio da sua pregação de princípios morais, de princípios de fé, alimentava com o exemplo o sacerdócio do Brasil e, sem dúvida alguma, da Igreja no mundo inteiro. Diversos senadores também prestaram homenagem à memória de Dom Eugênio Salles. Boa Vista, Belém e Campo Grande vão receber o sinal digital da rádio e da TV Senado até o final do ano. O acordo que garante a transmissão das emissoras foi assinado hoje pelo presidente do Senado, José Sarney, e os presidentes das Assembleias Legislativas de Roraima, Pará e Mato Grosso do Sul. Repórter Renina Valejo. O Senado vai colocar à disposição das assembleias os equipamentos necessários para a retransmissão dos sinais de rádio e televisão. Já as assembleias serão responsáveis pelo espaço para a instalação dos equipamentos e pela sua operação e manutenção. Segundo o acordo, serão retransmitidas a programação da TV Senado, da TV Câmara e das TVs Assembleias. O presidente José Sarney ressaltou que a expansão do sinal da rádio e da TV Senado fortalece a cidadania. Quando nós estamos nos comunicando com a população brasileira, nós estamos dando a ela a qualificação de nos fiscalizar, saber como estamos trabalhando. Jornal do Senado. A apresentação, Raquel Teixeira e Renato Coelho. Áudio, Fábio Calisto. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara analisa a regulamentação do direito de greve do servidor. E deputados defendem reivindicações do funcionalismo federal. Comissão discute a inclusão de empresas no Simples Nacional. Parlamentares avaliam o impacto de tributos sobre o consumidor. Preocupado com as tarifas e os serviços oferecidos pelas concessionárias de energia elétrica do país, Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, informou que a Comissão de Defesa do Consumidor vai realizar audiência pública para avaliar supostas irregularidades nos tributos pagos pela população. De acordo com Wellington Prado, as distribuidoras de energia estariam repassando aos consumidores valores referentes à contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica, que, segundo o deputado, deveriam ser pagos pelas concessionárias à União. A energia gerada no Brasil é uma das mais caras do mundo, perdendo apenas para a Turquia, Itália e República Tcheca, de acordo com informações de Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo. O preço resulta em diminuição da competitividade na indústria brasileira, opinou o parlamentar. Para Paulo Foleto, é fundamental a fixação de um acordo para dar competitividade à indústria, diminuindo o preço da energia elétrica, reduzindo tributos e oferecendo oportunidades para que o setor tenha acesso à inovação tecnológica. Para minimizar o impacto do aumento dos combustíveis, o governo federal zerou a alíquota da CID, contribuição incidente sobre a venda de gasolina e óleo diesel. José Carlos Araújo, do PSD baiano, alertou que a medida vai prejudicar estados e municípios. O deputado explicou que 29% da arrecadação da CID, que visa assegurar investimentos mínimos em infraestrutura e transporte, são transferidos aos estados e municípios. José Carlos Araújo afirma que a renúncia fiscal vai paralisar ações e obras por falta de recursos. Transportes. Até a próxima quinta-feira, o DENIT deve divulgar o nome das empresas vencedoras da licitação para recuperar a BR-155 no trecho que vai de Redenção a Marabá. Zequinha Marinho, do PSC paraense, destacou que a melhoria da estrada é reivindicada há tempos pela população local. Para Zequinha Marinho, o trecho de 345 quilômetros talvez seja o pior do país, onde, segundo ele, a média de velocidade é de 20 km por hora por causa das péssimas condições de trafegabilidade. O deputado espera que a obra seja concluída dentro de 6 meses. O Exército Brasileiro entregou a obra no aeroporto de Guarulhos antes do prazo e por um valor abaixo do previsto. Amaury Teixeira, do PT da Bahia, chamou a atenção sobre a capacidade do Exército em economizar recursos, já que o trabalho custou R$150 milhões a menos do que o orçamento inicial. Amaury Teixeira observou que o Exército Brasileiro tem prestado serviços ao país, citando inclusive que várias estradas da Bahia e de outros estados foram recuperadas pela corporação. Desenvolvimento Regional.
Severino Ninho, do PSB, comemorou a implantação do segundo polo automotivo na cidade de Igaraçu, litoral norte pernambucano. De acordo com o parlamentar, o governo estadual vai montar infraestrutura para abrigar mais de 50 fornecedores para atender a fábrica da Fiat. Além da geração de emprego e renda em todo o estado pernambucano, Severino Ninho acredita que a chegada da montadora vai desenvolver a economia local e de outros municípios do litoral norte. Valdenor Pereira, do PT, anunciou o acolhimento da emenda que apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2013, que inclui na LDO a construção da barragem do Rio Pardo, na Bahia. Valdenor Pereira explicou que a barragem do Rio Pardo compreende uma aspiração antiga da comunidade de Vitória da Conquista e, na opinião dele, é fundamental ao abastecimento humano e para incentivar a atividade agropecuária e a geração de energia no sudoeste baiano. José Ayrton, do PT cearense, pediu a inclusão na pauta de votações da Casa da medida provisória que dispõe sobre os incentivos concedidos aos municípios atingidos pela seca. O deputado destacou a importância da matéria para minimizar os efeitos da estiagem na região Nordeste. José Ayrton ainda registrou as comemorações pelos 148 anos de emancipação política do município de Missão Velha, localizado na região do Cariri. A Prefeitura de Teresina acatou sugestão feita por Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, de criar a Secretaria Municipal do Idoso. A iniciativa, segundo explicou o deputado, visa desenvolver políticas públicas voltadas para atender exclusivamente às necessidades da terceira idade. Marlos Sampaio também comemorou o empenho de R$2 milhões feito pelo Ministério dos Esportes para a construção do Estádio Municipal de Esperantina. Segundo o parlamentar, a expectativa é a de que as obras comecem em 2013. Agricultura. Integrante da comissão especial que analisa a medida provisória que altera o Código Florestal, Luci Choinac, do PT de Santa Catarina, defendeu o reconhecimento e a diferenciação da agricultura familiar dentro do Código. No entendimento de Luci Choinac, é possível uma convivência pacífica entre a produção agrícola e a preservação das áreas de proteção permanente. A defesa do meio ambiente, nas palavras da parlamentar, é um tema que precisa ser tratado com bom senso e equilíbrio. Previdência. Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, lamentou que todas as emendas apresentadas para garantir um aumento real para os aposentados que ganham mais de um salário mínimo tenham sido rejeitadas pela Câmara. Arnaldo Faria de Sá também voltou a defender o fim do fator previdenciário, argumentando que a Seguridade Social, ao contrário do que é divulgado, teve um superávit de R$77 bilhões. Diversas propostas em discussão na Câmara visam regulamentar o direito de greve do funcionalismo público. A repórter Marise Lugulo, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre os temas em análise. A greve dos servidores públicos federais atinge 26 categorias em quase todas as unidades da federação, segundo a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, e o governo já mandou cortar o ponto dos grevistas. O direito de greve é garantido a todos os trabalhadores pela Constituição de 88, mas no caso do serviço público ainda carece de uma regulamentação específica. Entre os pontos pendentes de normatização está o quantitativo mínimo de servidores que precisa permanecer trabalhando durante a greve. Vários são os projetos de lei que tratam do assunto. Um deles estabelece os termos e limites do exercício do direito de greve e obriga o comparecimento mínimo de 35% do quadro em caso de serviços inadiáveis de interesse público. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a designação de novo relator, desde que o presidente da CCJ, deputado Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, entregou a relatoria. Para Berzoini, uma legislação sobre o tema deve fazer o equilíbrio entre o direito inalienável de greve e o direito da população de ter acesso a determinados bens e serviços. Respeitar amplamente o direito de greve é uma conquista democrática que nós não podemos abrir mão. No entanto, não é um direito absoluto como nenhum outro direito absoluto. É um direito que tem que ser confrontado com outros direitos constitucionais. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, relator na Comissão de Trabalho de outro projeto de lei que define os serviços e atividades essenciais para efeitos do direito de greve, ressalta ainda a necessidade de a legislação tratar das especificidades de cada serviço. Uma coisa é a quantidade de pessoas para manter uma UTI, uma emergência, funcionando. Outra coisa é a quantidade de pessoas para manter o sistema elétrico, por exemplo, que já tem uma automatização maior e que por isso pode necessitar
uma quantidade de pessoas mais reduzida. Na ausência de uma legislação específica para regulamentar o direito de greve dos servidores públicos, o Judiciário tem se baseado em uma lei federal de 89, que dispõe sobre o exercício desse direito, define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da população. De Brasília, Marise Lugulo. Ivan Valente, do PSOL paulista, chamou a atenção para a greve dos servidores públicos que reivindicam melhores condições salariais e de trabalho. Ele destacou a greve das universidades federais, que, segundo o parlamentar, em alguns estados, já dura quase 2 meses. Em vez de negar o reajuste aos servidores e desmoralizar o funcionalismo público, Ivan Valente entende que o governo deveria rever o pagamento de 230 bilhões de reais de juros e outros 700 bilhões de reais com a rolagem da dívida. Chico Lopes, do PCdoB cearense, manifestou apoio à greve dos servidores públicos e criticou a ameaça do governo federal de cortar o ponto dos grevistas. Na visão do deputado, é inaceitável que tal medida seja adotada por um governo de esquerda. Chico Lopes cobrou a abertura do diálogo e das negociações com várias categorias e citou como exemplo a jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem e a PEC 300, que define o piso salarial para policiais civis e militares e para o Corpo de Bombeiros. Major Fábio, do DEM da Paraíba, chamou a atenção para a greve das universidades públicas, que já se caminha para o 2º mês, sem que o governo tenha conseguido negociar com professores. Na opinião de Major Fábio, o governo federal está perdendo a oportunidade de promover uma revolução no ensino brasileiro por meio da valorização do magistério. Ao mostrar-se indignado com a falta de acordo entre o governo federal e as universidades federais, Efraim Filho, do DEM da Paraíba, afirmou que o Brasil não pode ter o setor educacional parado por falta de diálogo. Efraim Filho criticou a morosidade do Ministério da Educação em atender às reivindicações dos professores das instituições de ensino superior, que pedem novo plano de carreira e contratação de novos técnicos. Chico Alencar, do PSOL fluminense, manifestou solidariedade aos servidores públicos federais em greve por melhores condições de trabalho e por reajuste salarial. Ele pediu ao Ministério da Educação para abrir negociações imediatas com os trabalhadores das universidades e dos centros tecnológicos. Chico Alencar ainda conclamou os parlamentares para aprovarem o fim do voto secreto em todas as deliberações no parlamento. Ele transmitiu que os eleitores têm o direito de saber como os seus representantes votam no Congresso. Saúde. André Moura, do PSC de Sergipe, fez um apelo à presidência da Câmara para apreciar o projeto de lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. André Moura argumentou que os autistas devem ter os mesmos direitos dos portadores de necessidades especiais. O deputado defendeu ainda que o segmento receba tratamento especializado na rede pública de saúde. Osmar Terra, do PMDB gaúcho, cobrou prudência da ONG Viva Rio, que lançou campanha em favor da descriminalização do uso das drogas no Brasil a partir do princípio que é preciso diferenciar o traficante do usuário. Osmar Terra advertiu que a disseminação das drogas é hoje o maior problema de saúde e da segurança pública no Brasil. O deputado relatou que o consumo de entorpecentes tem efeitos devastadores no organismo humano do ponto de vista médico e neurológico. Segurança Pública. Com a proximidade das eleições municipais, o tema da segurança pública será tratado, na opinião de Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, por todos os candidatos. E os municípios podem oferecer contribuições que se somem às medidas já existentes. Ronaldo Benedetti sugeriu que as prefeituras busquem intensificar o trabalho de prevenção ao uso de drogas, com campanhas em escolas, junto às famílias e outros setores da sociedade. Os prefeitos também devem pensar, na opinião do parlamentar, no acolhimento e na redução de danos tratando o usuário de droga. Nelson Padovani, do PSC, destacou que a violência na cidade paranaense de Cascavel tem crescido. Segundo o deputado, este ano já foram registrados cerca de 100 homicídios, o que representa uma vítima a cada 2 dias. Para enfrentar a escalada da criminalidade no município, Nelson Padovani pediu ao Ministério da Justiça que envie a Força Nacional para aumentar o policiamento ostensivo, inibir a ação dos bandidos e garantir mais segurança aos habitantes de Cascavel. Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, solidarizou-se com a família do estudante José Leonardo da Silva, de 22 anos, que foi assassinado na cidade de Camaçari, na Bahia, após ser confundido, junto com o seu irmão, como um casal homossexual. Presidente da Frente de Combate ao Bullying, Roberto de Lucena, fez uma reflexão sobre a responsabilidade dos parlamentares no compromisso de acabar com a violência no país.
Para o deputado, é lamentável que ainda hoje pessoas sejam assassinadas devido a preconceitos e discriminação. Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, o governo federal precisa criar ações mais efetivas para combater a violência de gênero. Segundo dados apresentados pelo parlamentar, de 1980 até 2010, o Brasil registrou um crescimento de 91 mil assassinatos contra as mulheres. Apesar da Lei Maria da Penha e de políticas públicas voltadas para as mulheres, Luiz Couto afirmou que é preciso criar formas para enfrentar o narcotráfico, já que, segundo ele, está diretamente ligado à violência doméstica. Justiça. Ao afirmar que o julgamento do Mensalão é a ação mais importante do Supremo Tribunal Federal, Wanderley Macris, do PSDB de São Paulo, espera que o ministro José Dias Toffoli se declare impedido de participar do julgamento. Wanderley Macris explica que o ministro foi advogado do PT na época em que ocorreram as primeiras denúncias do Mensalão. Além disso, o parlamentar destacou a atuação da namorada de Toffoli, a advogada Roberta Rangel, na defesa dos réus do processo. Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, rechaçou a decisão do STF que garantiu que legendas criadas após as últimas eleições possam participar do rateio de 2/3 do tempo da propaganda, que é dividido entre os partidos com representação na Câmara. Onyx Lorenzoni afirmou que a decisão do STF atendeu às influências políticas. O deputado acusou a justiça brasileira de estar cooptada pelo governo federal e completou que o Supremo tem exorbitado das suas atribuições constitucionais, invadindo a função de legislar. Ciência e tecnologia. A TV Guará, canal aberto do Maranhão, completou recentemente 1 ano de fundação. Domingos Dutra, do PT, elogiou a direção da TV pela ousadia de oferecer ao povo uma opção de mídia independente. Domingos Dutra ainda parabenizou a iniciativa da TV de transmitir não só para o Brasil, mas também para alguns países da Europa e da África, a tradicional festa de São João, valorizando assim a cultura regional. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto que institui o dia 15 de junho como Dia Nacional dos Blogueiros e Blogueiras e Ativistas Digitais. A ideia, segundo a parlamentar, surgiu durante a realização do 3º Encontro Nacional dos Blogueiros, realizado em Fortaleza, no Ceará. Fátima Bezerra justificou que o dia 15 de junho foi escolhido por ter sido a data do assassinato do jornalista e blogueiro Edinaldo Figueira, de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, e também para não deixar que esse tipo de crime caia no esquecimento. Os integrantes da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara debatem amanhã a ampliação do Simples Nacional. Saiba mais sobre a audiência pública na reportagem de Edelene Macedo, da Rádio Câmara. A audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico discute na quarta-feira a inclusão de empresas no Simples Nacional. Também conhecido como Super Simples, o regime simplificado permite redução dos tributos superior a 70% em comparação ao recolhimento pelo lucro presumido. Podem recolher tributos pelo Simples Nacional as microempresas com receita bruta anual de até R$360 mil e as pequenas que faturem até R$3.600.000 por ano, desde que não estejam na relação de vedações, como as que atuam no sistema financeiro, na área de combustíveis, fumos e bebidas alcoólicas. Autor do requerimento para a audiência, o deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, defende a ampliação das empresas que podem optar por esse sistema. É o caso das corretoras de seguros e de imóveis, clínicas de fisioterapia e academias de ginástica. O deputado sugere que o critério para a adesão ao Super Simples leve em conta apenas o faturamento das empresas. Todas as empresas que estiverem abaixo dos 3.600.000 ano poderiam estar sendo incluídas na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O que nós precisamos mesmo é ter uma articulação juntamente com a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, para que nós consigamos aí a sensibilização do Executivo e dentro da Câmara para uma grande frente de inclusão dessas categorias. A audiência pública que vai discutir a inclusão de empresas no Super Simples está prevista para as 11 horas da manhã desta quarta-feira. De Brasília, Edelene Macedo. Educação.
Artigo publicado esta semana no Correio Brasiliense, de autoria do professor Paulo Natanael, presidente da Academia Paulista de Educação, foi mencionado por Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. O artigo, de acordo com o parlamentar, levanta a questão da educação de crianças em casa, fora do ensino formal. A polêmica em torno do assunto, na opinião de Lincoln Portela, merece ser discutida pelo governo federal, conselhos de educação, universidades, comunidade acadêmica e a sociedade civil. Copacabana, no Rio de Janeiro, completou 122 anos de existência. Benedita da Silva, do PT, comemorou a data mencionando que, além da praia de beleza conhecida internacionalmente, o bairro recebe pessoas de todo o mundo. Homenagem. Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, lamentou o falecimento aos 91 anos do arcebispo emérito do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles. Ordenado sacerdote em 1943, Dom Eugênio era o mais antigo cardeal da Igreja Católica no Brasil. Inocêncio Oliveira recorda que Dom Eugênio adotou como lema pastoral a mensagem contida na Carta de São Paulo aos Coríntios: de muita boa vontade darei o que é meu e me darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que, amando-vos mais, seja menos amado por vós. Otávio Leite, do PSDB, também lamentou o falecimento do cardeal Dom Eugênio Salles, que por 30 anos esteve à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O deputado destacou o papel do religioso na época da ditadura, em defesa dos presos políticos. Otávio Leite lembrou ainda que o bispo criou uma pastoral política para agregar parlamentares, independentemente da sigla partidária, que fossem inspirados pelos princípios da Igreja Católica. Os 35 anos da Igreja Universal do Reino de Deus foram louvados por Vitor Paulo, do PRB Fluminense. O deputado disse que a instituição já expandiu suas atividades por diversos estados do país, com o objetivo de pregar o poder transformador por meio da fé. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma boa noite e até amanhã. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.